Te mandei, Marcos. Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Tânia Marcelino. Hoje nós estamos no Espaço Concórdia, aqui na região do Campo Grande, falando sobre um tema que é a África na sala de aula. Então, nós convidamos os alunos de outras unidades escolares, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, e os nossos alunos que já há algum tempo na prática pedagógica. A finalidade de hoje é nós refletirmos como que nós caminharemos na construção do conhecimento da civilização africana. Então, geralmente, nós temos aí, falamos muito sobre a escravidão, e ignoramos os 8 milênios que antecederam esse momento da escravidão. 8 milênios de história de uma civilização africana que contribuiu e muito para o desenvolvimento da humanidade. E isso é totalmente deixado de lado, não é discutido. Então, a nossa preocupação aqui hoje nessa live é ouvirmos uns aos outros, para que nós possamos, principalmente com a contribuição dos alunos e com nosso convidado, Dr. Wilson, para nós tentarmos construir, a partir dessa fala, a nossa forma de aprender a África, a nossa forma de aprender e respeitar toda a contribuição que o povo africano deixou aqui para nós. Então, muito se fala do povo africano, mas nós não temos um conhecimento aprofundado do quão rico é a cultura e a contribuição em relação à ciência, às artes, à medicina. Então, nós precisamos, a religião, então nós precisamos conhecer e respeitar. Muito obrigada, professor Wilson. Por favor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, e assim nós daremos início à nossa live, o senhor está com a palavra. Seja bem-vindo em nosso meio. Bom dia, professora Tânia, professores do Espaço Concórdia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Marcos, e em nome do Marcos, agradecer a todos os professores e dizer da satisfação em ser parceiro, Tânia, nessa experiência que é mais uma que a gente tem construído no diálogo com a temática. Eu sou professor de matemática, já faz um tempinho, quase 30 anos que eu leciono, e dentro do processo de ensino da matemática, a gente tem construído um paralelo, mas, ao mesmo tempo, tentando integrar matemática, estudo de história da África, relações raciais, e um conjunto complexo de questões que envolvem o que determina a Lei 10.639, promulgada em 2003, e sobre a qual incide uma perspectiva, né, de pensar a igualdade de direitos, e dentro desses direitos, o currículo como sendo parte integrante desse processo. Então, a gente precisa, eu vou falar tentando me direcionar um pouco para os alunos, para as alunas, porque a gente precisa, desse lugar da escola, né, trazer compreensões mais amplas ou mais diversas do que se constitui a gente pensar o que no hino nacional nos ensinam como sendo dos filhos deste, soles mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Então, se a gente pensa que o Brasil é uma pátria e que numa parte do hino nacional a gente tem como referência pátria mãe, a gente tem que trazer a maternidade da melhor maneira possível, a responsabilidade que essa maternidade gera em todos nós. Então, a maternidade precisa ter a preocupação do ponto de vista histórico, filosófico, sociológico, cultural, do que vem a ser essa maternidade. Então, se o Brasil assumir, né, a primeira parte da Constituição, quando ele diz que somos todos iguais, a igualdade, no mínimo, se a gente pensar em termos de currículo, ela teria que estar pautada um terço de cultura africana, um terço de cultura indígena e um terço de cultura europeia. Se a gente quiser
trabalhar nessa perspectiva. Como a gente tem 520 anos de história, e esse processo histórico é demarcado durante 400 anos, 380 anos, pelo processo de escravização do negro e do índio, a gente precisa entender que dividir em partes iguais, talvez a gente perpetue as desigualdades. Do ponto de vista das mulheres, né, eu acho que é importante a gente sair de um período político onde, pela primeira vez na Câmara de Campinas, a gente tem 4 mulheres vereadoras. As mulheres precisam se perguntar por que as mulheres não votam nas mulheres. Os homens, eu sei que a gente pode justificar como sendo machismo, né? Mas a gente precisa se perguntar para as mulheres por que as mulheres não votam nas mulheres. E, nesse momento, a gente não está pondo culpa nem fazendo julgamento. São questões para a gente pensar. Do ponto de vista racial, a gente teve, no último mandato, um vereador e agora a gente está com duas vereadoras que se declaram negras. Então, a gente precisa se perguntar por que as pessoas negras não votam nos candidatos negros. Se a gente perguntar isso para o branco, a gente seria fácil apontar, não, os brancos são racistas. Mas a gente precisa ponderar sobre nossas ações. Então, a temática exige, pelo menos, 2 aspectos que eu acho que é importante a gente abordar. A individualidade, como que eu, na minha prática, no meu discurso, nas minhas relações, reproduzo o racismo, o machismo, a intolerância, e como que isso está, do ponto de vista do externo, nas estruturas, nas instituições, também naturalizado. Então, essas 2 equações, essas 2 variáveis, vai poder fazer com que a gente pense num currículo mais equilibrado. Então, a gente precisa se perguntar, professoras mulheres, por que nós não levamos essas referências se nós temos o poder de fazer a escolha dos materiais? Por que a gente não leva as mulheres para serem valorizadas nas nossas práticas? E aí, volto a repetir, essa é uma conversa que a gente está tensionando para a gente pensar o quanto que a gente, às vezes, se trai ao ter autorização, né, a gente ter conquistado o direito e não ter o posicionamento de pensar, olha, talvez eu não consiga ser prefeita, mas eu, como professor, eu posso oferecer aos meus alunos referências que desconstruam o racismo, referências que desconstruam o machismo. E, do ponto de vista das alunas da EJA, que aí é o meu foco agora, eu acho que as alunas da EJA, alunas e alunos, geralmente elas têm uma característica de todas elas, ou a grande maioria, já estão na fase da constituição da família, já têm filhos, já trabalham, já sente o peso da exploração, e todo esse processo que a gente discute externo, ele pode ser reproduzido, inclusive, com os filhos, né? Então, assim, eu vou focar na temática da história da África, das relações raciais, mas eu espero que a gente consiga perceber o quanto, ao falar de África, os sentimentos e as sensações sobre outros grupos discriminados, sobre outros grupos violentados, vão vindo no nosso pensamento. Então, é provável que vocês falam assim, olha, não é só os negros que são discriminados, não, tem os deficientes, tem os imigrantes, eu sei, mas o que eu quero que vocês percebam, como que a gente, ao discutir o racismo, quando a gente traz a África como berço da humanidade, a gente fica sensível para perceber o tanto de exclusão que a escola pode, de alguma maneira, contribuir, pelo menos para problematizar. E aí eu vou pegar uma máxima que eu gosto, porque eu sei que a gente está atravessado pela religiosidade, e por ser uma religião majoritária, eu vou pegar uma passagem da Bíblia que diz que, no princípio, era o verbo. E a escola, inevitavelmente, acredita que também é pelo verbo que a gente pode transformar. Então, o desafio é como que a gente institui na escola a discussão, não apenas o eu acho, né? Então, e a gente está vivendo um tempo do... Tá ok, Marcos, eu já vou pedir. Aí, a gente está vivendo, por exemplo, o tempo do Facebook. Então, às vezes você vai na internet, a pessoa posta lá uma mensagem. Eu acho que fulano é feio.
O fato da pessoa achar que fulano é feio, ele circunscreve a opinião da pessoa. Não é fato que a pessoa seja feia. Né? Da questão de gênero, a gente pode, por exemplo, olhar para a pessoa e dizer: eu acho que ele é hétero. Eu achar que ele é hétero não dá para mim o direito de defini-lo como hétero, gay ou qualquer outra coisa. Agora, a relação e o entendimento que eu tenho sobre essa questão, ela é fundamental para a gente dizer como que a gente se relaciona. E aí eu vou começar, né, porque como eu falei, a EJA é um grupo de alunos que já tem família. Eu vou contar uma historinha que aconteceu, talvez seja o meu primeiro trabalho que eu tenha trabalhado com essa temática, e como eu já conversei algumas vezes com os professores, eu vou pedir para que vocês escutem uma história que eu vou contar, O Sonho de Aquins, e aí depois eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações, se vocês já ouviram alguma história próxima disso, como que vocês lidam ou podem escolher uma página para comentar. Eu vou apresentar o trabalho todo, é uma historinha infantil, e aí eu vou pedir para que, assim, parece ser infantil, e foi feita para uma faixa etária de 12 anos. Os professores da escola trabalharam na forma de desenhos, eles coloriram, ilustraram o livro. Né? Esse livro eu entreguei o texto, os professores ilustraram o livro, e daí a gente teve o primeiro trabalho desenvolvido, talvez na rede municipal, de forma interdisciplinar e envolvendo toda a escola. Né? E aí, hoje, eu olho para cada página e consigo perceber que, assim, cada uma dessas páginas daria altas discussões, altas produções e uma variedade de pensar sobre história e cultura africana e afro-brasileira. Então, Marco, por favor, é o segundo material, O Sonho de Aquins. Será que ele ouviu? Ah, tá. Já está aparecendo Isso. aqui. Então, eu vou contar a história desse material. Né? O Sonho de Aquins foi o primeiro material que a gente pensou em como fazer para juntar todos os alunos e todos os professores numa discussão aprofundada, mas, ao mesmo tempo, inicial sobre a temática. Então, eu vou ler os slides, e à medida que eu vou ler os slides, depois, eu acho que dá uns 10, 15 minutos de leitura, e aí depois a gente conversa sobre a leitura ou a gente continua nesse monólogo. Tá bom. Talvez eu tenha que interromper, porque eu que estou permitindo o pessoal entrar, tá bom? Tá ok. E como você é coordenador, a gente obedece. Não, imagina. Aqui os professores sabem, nós somos um coletivo, ou pelo menos, né, a gente está então, tentando fortalecer cada vez mais. Isso é É um importante. espaço democrático aqui. Não, isso é bom. Então, o Sonho de Aquins, no decorrer a gente explica o que é Aquins, né? É bravo garoto, na verdade, em Urubá, uma palavra de um dos idiomas africanos. E aí o projeto persistia, pensava e propunha pensar todos os sentidos e conhecimentos para uma construção sobre uma pedagogia étnico-racial que hoje a gente chama de africanidades. Próxima, Marcos. Esse trabalho foi desenvolvido na MF Clotilde Barraquer von Zuben, em parceria com o programa da Secretaria Municipal, que é o MIPID. Eu vou me ater à história e depois a gente pode voltar para fazer perguntas sobre dúvidas que apareçam, tá? Próximo. Como eu falei, ele foi desenvolvido em 2005 e tem exatamente 15 anos de história,
e de lá para cá a gente acumulou uma série de materiais. Próximo. Então, o texto é de minha autoria. Na época, a gente teve a parceria da Sueli, da Kátia e da Ozeni, que são 3 professoras também da rede municipal, e que a gente conseguiu mobilizar a escola, apresentar o trabalho e viabilizar essa proposta. Próximo. Pode passar esse. Isso. Então, os alunos envolvidos no projeto eram 280 alunos na faixa etária entre 12 e 17 anos, da 5ª e 8ª série do ensino fundamental no período vespertino. Eu acho que, assim, no decorrer da história, vocês vão perceber a importância de que as crianças, os filhos e os adolescentes nossos, o mais cedo possível, tenham acesso a se conhecer do ponto de vista da herança africana e afro-brasileira. Próximo. Aí são os nomes dos alunos, porque, na verdade, a proposta, o que aconteceu? Foi feita uma seleção para cada página do livro dos desenhos melhores considerados pela escola. Então, a escola se reuniu depois de feito o trabalho de apresentação do livro, do material, e os alunos fizeram ilustrações, fizeram pesquisa, e a partir da pesquisa foi selecionado os desenhos por alunos e professores. Próximo. Aqui está dizendo que parou de apresentar. Está dando para ver? Tá sim, Wilson. Acho que a Silvia ela vai ter que sair e voltar novamente. Então, tá bom. Aí tem o nome de cada aluno, cada página foi ilustrada por um aluno e a gente foi, né, apresentando ao longo do trabalho o resultado da ilustração e da pesquisa de cada aluno. Próximo. É sempre importante, vocês falando aí de grupo, eu acho que a temática ela precisa ser tomada e compreendida como uma proposta de estruturação da escola para pensar mesmo todas as dores e delícias de pensar África, relações raciais, relações profissionais, currículo, enfim. É uma demanda muito grande para a gente assumi-la na individualidade. Eu acho que avança e muito se a gente conseguir, durante o processo, constituir uma equipe de profissionais que cada um, na sua responsabilidade, entenda a importância da temática como um todo. Então, a gente teve o diretor, na época, era o Gil, a vice-diretora era a Ângela, tinha também a Antonieta, e o Milton Vivacqua foi o orientador pedagógico. Próximo. Pode passar esse. Então, assim, um dos objetivos, na época, né, despertar o movimento da pesquisa sobre a cultura africana e afro-brasileira e possibilitar a construção de questionamentos, bem como a busca por respostas e imagens mais valorativas e críticas na prática dos professores e alunos, conforme propõe. Esse é um documento necessário que a gente conheça. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.
É um documento, deve ter umas 20 páginas, umas 5, mas muito potente, muito denso em termos do que se propõe, como pensar toda essa demanda. Próximo. E aí, a metodologia, eu acho que é um dos desafios. Pensar a história da África é a gente pensar o que a gente vai fazer com o material que já circula, que já foi produzido, e o que é que isso vai despertar em nós, em diálogo com os alunos. Então, pensar uma metodologia é um dos desafios que recai sobre, com e para a escola. Próximo. Começa aí. Agora, Marcos, se a gente puder, é uma sequência, eu acho que de 40 páginas, mas são frases curtas, é só para tentar a gente fazer o encadeamento de uma apresentação de um livro. Então, o que a gente tem a partir de agora é a apresentação de um livro, que chama O Sonho de A15, e à medida que vocês forem vendo as imagens, já foram as imagens selecionadas, dado o trabalho da escola. Tá? Então, todas essas ilustrações são feitas por alunos do 6º ao 9º ano, e a gente vai tentar agora dar um encadeamento de leitura de um livro. O Sonho de A15. Aparecendo a imagem, você já quer que eu mude rapidamente? Lido o texto, eu acho que uns 5 segundos, aí você pode passar a próxima. Ok. Wilson, acho que não está dando para ler direito. Vocês estão conseguindo ler, pessoal? Ah, agora melhorou. É porque o que constitui o desenho, a gente não vai ler, eu vou ler só a história que foi escrita e que eles construíram as ilustrações. Então, O Sonho de A15. Olá, oi, meu nome é A15, bravo garoto em Yorubá. Tenho 12 anos, sou negro e vou falar um pouco sobre meu sonho. Desde muito pequeno, sempre ouvia minha avó Aida, princesa etíope da Etiópia, e minha mãe Amina, pacífica, África Ocidental, contar a história da África e dos meus antepassados. Eu gosto de aprender sobre tudo, mas a curiosidade aumenta quando os professores falam da África, dos africanos e dos afros brasileiros. Vivo sonhando em conhecê-la. Na escola, todos os professores me conhecem, sabem do meu sonho e da minha curiosidade sobre a África e seus povos. Aprendi que a Lei 10.639 determina que as escolas devem ensinar a cultura e a história da África, dos africanos e dos afros brasileiros para todos os alunos. Estudo e imagino como seria Angola, o Egito, o Zimbábue, o Congo, a ilha de Madagascar, antes dos negros serem trazidos para o Brasil. Pois soube que lá também havia príncipes, princesas, reis, rainhas e até faraós. Fico imaginando sendo um príncipe negro. Sonho viajar de camelo pelos desertos.
Conhecer as pirâmides e descobrir seus mistérios. Conhecer o relevo e a vegetação africana. Passear pelo litoral africano. Fazer safaris. Safari fotográfico, tá, gente? Saber mais sobre o rei Haile Selassie. Conhecer Nelson Mandela. Desculpa. Pode passar. Conhecer, na verdade, hoje não pode mais, né? Porque quando foi 2005, o Nelson Mandela ainda era vivo. Conhecer Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que lutou contra o apartheid. Esforço-me para ler bem, pois quero entender os hieróglifos. Gangazumba, Zumbi dos Palmares, Dandara, heróis brasileiros que lutaram contra a escravidão no Brasil. E quais idiomas e dialetos fala-se na África? Algumas palavras eu conheço. Axé, Ileaê, Araqueto, Dandá. Volta lá, faz favor. Aqui. Algumas palavras eu conheço. Axé, Ileaê, Araqueto, Dandara, Macumba. Numa aula, pedi para a professora falar um dialeto africano, mas ela não conhecia. Porém, os professores e a escola sempre trazem informações sobre a África e sobre os negros, para que todos possam conhecê-los melhor. Eu também gosto de saber sobre a invenção dos números. Sobre a forma das pirâmides. Sobre as artes. Sobre o fóssil de Lucy, a mulher mais antiga da humanidade. Sobre os povos da nascente do Rio Nilo. Sobre outras representações.
Imagine o interior das pirâmides e os cálculos feitos para sua construção naquela época. Participo sempre das rodas de capoeira e jogo muito bem. Gosto de informática, pois posso acessar as imagens, os sons e todas as informações que interessam. Também gosto de saber como viviam as pessoas. Como dançavam. Suas crenças e religiões. Estudei que alguns rituais do candomblé vieram da África, então, e tenho vontade de saber qual é o meu orixá. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver se alguém quer entrar. Marcos, se você quiser me mandar a apresentação, eu posso ir passando aqui também, viu? Se te Mas está facilita. acabando. Ah, tá bom. É que tem um delay aqui. Mas 100 páginas e acaba. Então, Boa. Então, Marcos, se você quiser me mandar, tá bom? Certo, Cíntia. Tô brincando. Aí são imagens. Mas está faltando umas 4, 5 páginas. Minha mãe estava preocupada, com medo que eu não conseguisse realizar meu sonho e ficasse doente. Então, levou o meu psicólogo. O psicólogo conversou bastante comigo. Disse-me que estava tudo bem e que nas minhas veias corria sangue africano. E a África que eu sonhava estava no meu coração. Espero um dia realizar meu grande sonho. Mas isso é uma outra história. Aí, na sequência das ilustrações, a gente gravou alguns comentários. Pode passar? Eu vou ler 2 ou 3 e depois a gente retoma a nossa conversa. Pode passar aí, Marcos.
Então, para quem não sabe, Campinas tem a CEPI, que é a Coordenadoria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Ela fica no centro, ali próximo da Estação Cultura. Um espaço muito interessante. E aí, alguns depoimentos dos alunos depois de terem feito o trabalho. A professora que trouxe para a gente, no começo foi meio difícil. Foi muito gratificante ter meu trabalho escolhido. Eu pesquisei bastante, olhei muitos desenhos dos amigos. Foi bom porque eu não pensava que eu era afrodescendente. Não sabia. Soube agora, mesmo que meu pai é branco e minha mãe é negra. E sei que sou um pouco afrodescendente. Everton, 15 anos. Aprendi várias coisas, principalmente que sou negra, e que devemos aprender mais sobre a cultura do negro. Aprendi bastante sobre a cultura deles, como eles viviam, os lugares que eles moravam e como faziam para sobreviver. Kelly, 14 anos. O texto fala que é um sonho dele conhecer a África. Aí eu fiquei pensando as coisas que tinha na África e ele aqui no Brasil. Aí fui vendo uns livros, umas coisas assim. Aí eu fui desenhando as coisas que eu sabia sobre a África. E aí eu desenhei. A professora emprestou alguns livros. Fui vendo o que tinha na África e desenhando. Os professores mostraram slides para a gente. Antes, tudo para a gente era preconceito. Essas coisas. Foi uma experiência a mais, que eu gostei de fazer. No começo foi meio complicado, porque eu não tinha noção de como expressar o que o texto queria falar. O que fazer? Aí no texto tinha algumas informações. Então eu comecei a desenhar. O texto fala de algumas coisas que eles faziam. Para eles, a macumba não significa apenas o mal, e sim uma cultura. Eliane, 15 anos. Ah, foi difícil. Não, foi assim, difícil. Não. Como os professores orientaram bastante, não foi muito difícil. Eu aprendi muitas coisas sobre as crenças e que eles acreditavam em deuses. Assim, sobre a cultura, sobre a gente e a crença deles. Ninguém pode culpar nada. Os professores também vieram na sala de informática. O professor mostrou para a gente as crenças dele, Janaína, 15 anos. Ah, foi bom porque toda a escola que eu estudei nunca teve isso e eu gostei muito. Essa é a minha segunda escola. Foi bom porque eu aprendi mais e quando passar a prova assim, eu vou saber mais sobre os negros, sobre as culturas deles, sobre como eles vivem. Tenho amigos negros. Ah, qual era o sonho dele? De conhecer a África. Caroline, 14 anos. Acho que está acabando. Acho que mais essas duas a gente pode parar. Eu gosto mais da arte, que foi criada por negros nos Estados Unidos e que também, de certa forma, foi trazido o ritmo da África. O rap foi criado nos Estados Unidos por um negro americano, África Bambata, no final da década de 70, que já traz África no nome. Achei importante isso, porque quando a gente fala da África, a gente pensa em escravidão, pensa em fome, a gente pensa nessas coisas. Mas também tem a cultura, tem o candomblé, tem várias coisas. Eu acho que encerra, Marcos. Pode fechar.
Já está encerrada a apresentação. Isso. Alguém quer fazer algum comentário? Eu estou vendo algumas coisas aqui no chat. Vocês sabem que se deixar eu falo. Eu Então, se gostaria quiser... de perguntar para os alunos. Ele acaba falando, afirmando, pessoal, que quando se fala em África, antes ele pensava só em escravidão, só, né, em coisas negativas, em pobreza. E por que será que ele só pensava nisso? O que vocês acham? Ele não tinha uma ideia mais amplificada, um conhecimento maior. Por que será? Tânia, eu acho que o pessoal está um pouco com Tímido. vergonha, mas fiquem à vontade. Estão meio tímidos aqui. Aqui estamos em casa. Podem ficar à vontade, tá bom? Aqui é um espaço democrático, pessoal. Pode falar. Fique à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta, mas não uma pergunta. Dos alunos, e não, mas acho que dá para ser para todo mundo, até o pessoal se soltar e pensar assim, o material, né, eu tenho lido teorias que dizem que as imagens pensam, né? Além de ilustrar, elas pensam, ela tem um pensamento próprio e ela desencadeia o pensamento. E aí, eu acho que esse é um fator relevante, importante, para a gente construir na escola o pensamento a partir das imagens, a partir das referências que a gente oferece, né? Então, o desenho, tanto feito, construído pelos alunos, como levados pela escola, pelos professores, eles têm uma potência de despertar pensamentos, sentimentos e todas as outras, todos os sentidos que a gente possa, né? Inclusive tem arte que você interage. Então, o desafio é como que a gente vai construir essa referência. Eu acho que todo mundo assistiu recentemente, né, o episódio do Carrefour. E esse episódio do Carrefour, ele escandaliza, mas, ao mesmo tempo, ele produz uma naturalização da violência, né? E ele parte para um lugar que eu acho que a escola tem que ter uma resistência a isso, né? Então, a nossa barbárie não pode ser naturalizada em momento algum. Então, quando a gente vê repetidas vezes uma pessoa sendo morta e a televisão com esse prazer mórbido de repetir 1, 2, 3, 4, 500 vezes, não sei, e a gente precisa questionar qual é a dimensão que está posta ali do ponto de vista da aprendizagem. O que se aprende quando você vê a barbárie em rede nacional o dia todo, a semana inteira, né? A gente fica, talvez, e a gente tem que pensar na sensibilidade e no embrutecimento que isso provoca. E, diante disso, né, a gente precisa, e a escola tem por obrigação, desconstruir, né, pensar outras referências. Eu acho que para os alunos da EJA tem uma coisa que é muito marcante, é que, geralmente, os alunos da EJA têm relatos, mas, no primeiro momento, eles resistem, eles não contam, porque precisa construir uma relação de confiança, mas a gente sabe que quem passou do 18 já viveu, ou os dados mostram que já viveu alguma situação de racismo, ou de preconceito, ou de exclusão, e isso, num primeiro momento, produz exatamente o que a gente vivencia o tempo todo, que é o silêncio. O silêncio é uma marca muito forte imposta pelo racismo. O machismo caminha na mesma perspectiva, né? As mulheres não se sentem, no primeiro momento, confortáveis a fazer relatos sobre as violências, né? Então, eu acho que é compreensível, mas não é natural, que a gente tenha, diante da barbárie, esse posicionamento do silêncio, mas não é aqui que a gente está falando, a gente está falando que é uma das possibilidades para a gente pensar. No segundo material, Marcos, que eu mandei, só para a gente ver como que essa identificação
ela perpassa um aspecto que é muito interessante. No Brasil, o censo do IBGE classifica as pessoas em 5 cores: branco, preto, pardo, amarelo, que são os orientais, e os indígenas, que antes era denominado vermelho. Não é isso, não. Isso aí é só prestação de contas. E aí vejam o grau de dificuldade que a gente tem do ponto de vista racial, mas, ao mesmo tempo, um desafio de compreensão. Quem é o brasileiro quando ele vê o Carrefour denunciar o racismo, né, a morte de uma pessoa. E aí, numa das últimas pesquisas, não, mas numa pesquisa, foi verificado que no Brasil, né, mesmo que o IBGE determine que são 5 cores, 136 cores. E é provável que, num primeiro momento, se eu perguntar para os alunos, né, tem alunos que levam a criança para a escola pergunta qual é a cor, ele não sabe, ele não consegue identificar por que ele não sabe qual é a cor, por que ele olha para o braço para se identificar enquanto cor, e aí provavelmente esses 2 materiais que eu apresentei, eles se somam porque você não é apenas a embalagem, você é a história que te constitui. Em muitos casos, você é muito mais a história que te constitui do que a embalagem. Então, só para a gente entender, a gente tem da cor 1, se colocar na outra posição, melhor ainda, Marcos, porque aí tem isso, aí ficou perfeito. Acastanhada, agalegada, alva escura, alvarenta, alvarinta, alva rosada, alvinha, amarela, amarelada. E isso lembrando que o IBGE trabalha com 5 classificações. A escola, quando você chega na escola, você tem que se enquadrar ou você é compreendido em um dos 5 critérios. Primeiro, porque no período da escravidão, a gente não tinha direito à escolha. Então, chegava da África e as pessoas eram enquadradas, rotuladas e classificadas em pretas e pardas. E os brancos, inevitavelmente, eram os que vinham da Europa. Com a miscigenação, com esse processo de avanço da cultura brasileira, as pessoas foram educadas ou buscava, né? Veja como que é interessante o ser branco dessa perspectiva de cores. Então, tem a pessoa que é branca, convicta, mas não quer dizer que ela seja branca. O discurso dela é branco, né? Porque eu acho que só pode ser se você conseguir conciliar as 2 coisas. Qual é a sua história e o resultante da sua cor de pele. Então, aí você tem branca, branca avermelhada, branca melada, branca morena, branca pálida, branca queimada, branca sardenta, branca suja, branquiça, branquinha, bronze bronzeada, bugrezinha. Nesse processo de branco, se você puder mostrar o último lá, Marcos, por favor. O finalzinho do slide. Eu encontrei nessa minha perambulância, pelas minhas andanças, uma pessoa que se considerou branca afrodescendente. Perceba como que é emblemático, né, se a gente olhar só para a embalagem. Então, eu classifico as pessoas pela cor e acho que isso não interfere em nada. Só que, do ponto de vista da aparência, a gente tem problemas para poder só pensar assim. Muitos casos, as pessoas têm anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença, majoritariamente, que acontece na população negra. Ao não saber se ela é negra ou não se declarar negra, o censo desconsidera essa demanda que poderia ser produzida políticas públicas para lidar com a anemia falciforme, mas quando a própria pessoa nega a sua existência do ponto de vista da cor, ela nega uma série de possibilidades que as políticas públicas de saúde, em particular, poderia estar sendo produzida para ela nas demandas específicas dela.
Vou dar um exemplo no sentido de gênero, porque às vezes fica mais fácil. Então, se de repente todas as mulheres se declarassem como sendo, todas não, mas se uma quantidade significativa das mulheres se declarassem homens, veja o problema que seria a gente fazer previsões específicas das demandas das mulheres. Então, pensar dessa maneira o que acontece no censo escolar e no censo, quando as pessoas não sabem que, mesmo que ela diga que ela é branca, afrodescendente, o IBGE vai tratá-la como branca, preta, parda, amarela ou indígena. Negue ela ou não a sua cor, tenha ela consciência ou não da sua cor, o fato dela se chamar, vamos dizer assim, romanticamente, até comicamente, de Malaya, de negrota, de pálida, de paraíba, de regular, de rosada, não tira dela esse patamar de não saber-se, do ponto de vista, quais são as demandas que a cor dela, a raça dela e o grupo ao qual ela pertence precisa do ponto de vista, e aí a gente volta para a questão da ideia da pátria-mãe gentil. Então, do ponto de vista de você pensar a identidade racial, a cor da pele é um dado, mas a história que você traz é tão importante quanto essa cor da pele que se soma para poder a gente entender como que vai ser construída uma relação onde a gente consiga lidar com o racismo, com o preconceito, mas, sobretudo, e aí os relatos dos alunos vão trazendo essa compreensão, né? Quando eu não conheço, para mim tudo é preconceito. Então, a gente pode, aí eu acredito, que muitos desses estão tentando fugir de dizer que são negros. Muitos desses aí estão fugindo de dizer que são negros. E outros tantos estão querendo se dizer branco, sem selo. E isso é um problema que rende muito, muito trabalho pedagógico. E aí, quando a gente pensa, não vai ser agora nesse processo. Pode fechar, Marcos, por favor. Não vai ser nós, nesse processo, que vai determinar a cor de cada um. Mas a construção de uma consciência que, se o IBGE trabalha com 5 cores, eu posso destoar dessas 5 cores, mas eu estou sendo tratado nas políticas públicas por uma dessas 5 cores, eu preciso ter a dimensão política de que, quando eu brinco ou quando eu respondo de forma a tornar-me invisível nos dados, e aí a matemática é generosa, para poder a gente ter um exemplo, né? Quando a gente trabalha com média, meu vizinho tem 2 carros, eu não tenho nenhum. Na média, cada um tem um. Na média, cada um tem um. Mas se você não disser que você não tem, na média, cada um tem um. E essa, na média, cada um tem um, é muito perigoso. Muito perigoso se você não disser onde é que te aperta o calo. Do ponto de vista do IBGE, é fundamental que a gente saiba em que grupo a gente está sendo tratado. Só para a gente ter ideia, eu já falei com os professores, mas com os alunos, eu moro no Osiel e o outro mora no Alphaville. A distância do Osiel até o Alphaville é de 500 vezes. Mesmo que você more na divisa do muro do Alphaville, o fato de você estar fora desse mundo, a gente precisa entender que, na média, parece que vocês dois são vizinhos. Na média, parece que, se você fizer ali no Osiel, por exemplo, tem o The Royal Palm Plaza e tem o Campinas Shopping. Na média, parece que ali os 3 são vizinhos. Na média, né? Porque estão próximos. Mas o abismo que separa financeira e condições de vida do Osiel para o The Royal Palm Plaza é de 500 vezes. De 500 vezes. Então, essa dimensão
é um aspecto a ser considerado, problematizado, e que no material que eu trouxe para a gente conversar hoje, a gente vai até que horas, Marcos, só para poder eu tentar... Então, acho que até no máximo 9 horas, aí 9 depende horas. muito da disponibilidade aí do pessoal. Só queria acrescentar um pouco, né, o Wilson, que tem gente que acha que ser negro é uma vantagem também por conta das cotas, né, o que é um grande equívoco também, né? Então, assim, a gente tem cada um desses aspectos, cada página que a gente apresentou no livro, cada tema desse, algumas coisas, eu vou ler aqui algumas coisas e acrescentar o que você comentou, Marcos. Não sou branca, embora tivesse vivido até hoje como branca. Isso é louco, isso é louco. E o mais louco é a gente entender do ponto de vista da estrutura do país. Eu não estou falando na individualidade. Quando eu me declaro branco, e a gente passou durante muito tempo esse país sendo dito como maioria branca, os direitos que caberiam, as políticas que caberiam aos povos negros foram sendo deixadas de lado, porque a gente, mesmo sendo uma maioria, é tratado como minoria. Imagina se quando você era de fato minoria. O que o Marco... Outra coisa aqui, ó, ninguém no Brasil tem uns que só vão entender isso quando pisam na Europa. Até lá vão vivendo achando que são brancos, convictamente. E isso é outro problema, porque assim, até quando o outro vai me definir? Até quando o Brasil? Porque aí a gente tem que falar da colonização e da perversidade. E eu sempre faço essa alusão, peço desculpa, mas ao mesmo tempo há uma intencionalidade, que assim, até quando os homens vão definir se as mulheres podem ou não engravidar? Né? Porque a determinação dos valores da gravidez, né? E até quando os homens vão fugir da responsabilidade de, depois de engravidar, a responsabilidade dele é de 50%. Independente do juízo de valor que ele possa atribuir à esposa ou à mulher que ele engravidou. Então, eu costumo dizer que, assim, metade dos problemas que a gente tem hoje com a adolescente grávida, a menina, seria se a lei fosse aplicada na radicalidade. Descubra você quem é o pai. O pai responde 50% integralmente por todas as consequências, todos os males e benefícios que a gravidez produzir na mulher, porque em 50%. Falo da gravidez porque é um dos problemas que a gente discute na escola. Então, assim, agora a gente precisa ter uma legislação que seja favorável às mulheres. E essa legislação favorável às mulheres, eu não posso ser ingênuo de esperar dos homens, ou pelo menos da sua totalidade dos homens. As políticas públicas vão caminhando nesse sentido. Aí tem aqui, ó, que loucura, não é? Assistir Bacurau, e percebi isso, sim. Bacurau é um filme que todo mundo tem que assistir. E eu adoro o estereótipo do herói que a gente inventa, porque a gente é muito criativo nesse sentido. Eu estou pensando na questão... Minha mãe era negra, meu pai branco, eu não sei qual a minha cor. Eu queria ser negra, mas fala da minha cor, que minha cor é parda, Ivani. Essa cor existe? Aí, se a Ivani existe, essa cor existe. Agora, a minha pergunta é, a Ivani sabe a história da mãe negra dela? E essa cor carrega que história? Né? Então, assim, o interessante é que a gente construa esse entendimento de nós próprios, Ivani. Para além de eu te responder, né? O processo é de autorreconhecimento, de conhecimento de si, né? Então, as minhas alunas, quando elas começam a entender a história da África, uma das coisas que é perceptível é que ela muda a relação com o próprio corpo. O que antes era feio passa a ter um valor, porque é o próprio corpo. E se eu não sou capaz de amar meu corpo, que é que eu vou conseguir amar o outro como a mim mesmo? Não acredito. Né? Então, assim, ao se amar, ao se descobrir, o discurso de amar ao próximo começa por si. Né? Então, o cabelo deixa de ser sofrimento, o nariz deixa de ser sofrimento, os lábios deixam de ser sofrimento,
o quadril deixa de ser sofrimento, a cor deixa de ser sofrimento, porque você se constitui de outro lugar que não é a opinião deformada pelo racismo. Então, assim, em nenhum momento eu posso, e aí eu vou de novo recorrer mais intencionalmente à Bíblia, eu não posso desacreditar, e aí como eu sei que eu estou falando aqui com a maioria cristã, naquilo que o Criador fez. A gente pode discutir depois sobre religião, mas não é possível que eu passe a vida inteira negando a criação de quem a gente tem fé incondicional de que foi feito por ele. Então, se eu me pergunto, não, nós somos todos filhos de Deus, é um discurso recorrente. E como é que alguns filhos de Deus podem se amar tanto e outros não aceitar sequer o próprio corpo, a própria estética? Então, veja o quanto que isso é tenso. E aí o Marcos trouxe uma questão que é as cotas, né? E as cotas é um tema muito difícil, porque assim, Marcos, eu acho que, para quem não sabe o que é cotas, cotas é uma política pública. Então, por exemplo, o ensino de História da África é uma política afirmativa. A gente só vai entender quem nós somos se a gente conhecer de onde a gente veio e projetar um futuro para quem nós somos. Então, dentro dessas políticas de reconhecer o negro como sendo filhos da pátria mãe, os dados mostram que, por exemplo, na política, são 33 vereadores, 2 mulheres negras, ou seja, não tem mulheres negras na quantidade necessária para representar a população negra. Isso é um dado, eu não posso negar isso. E as políticas públicas vão fazer uma intervenção. Para quem é aluno, eu vou pedir para que vocês façam um exercício. Peguem um livro de escola, qualquer um, e conte quantas imagens tem. Quantas imagens tem. Dessas imagens, selecione quantas pessoas pretas você vai encontrar. E aí, volte para o filho. Dos filhos deste, só les mães, gentil, pátria amada, Brasil. É possível que uma mãe tire foto de... Tem 2 filhos. Tire foto, centenas de um filho e nenhuma do outro. E aí tem... Depois de olhar para essas fotos, veja em que lugares essa pátria-mãe projeta o filho branco, o filho preto e o filho indígena. Então, assim, estou falando do ponto de vista do material didático, porque a escola representa a instituição na qual a pátria-mãe acredita nos seus filhos. Então, voltando para a imagem. Se a imagem pensa... Então, vamos lá. A imagem pensa, no livro didático está lá o que a pátria pensa dos seus filhos. Aí você tem... Vou chutar 500 imagens. 500 imagens. Dessas 500 imagens, quantas são de pessoas negras? E onde que essas pessoas negras estão? E aí, o que a pátria está falando quando ela põe as mulheres negras em determinados lugares? Vou dar um exemplo que eu gosto de tensionar algumas expressões. A gente tem um valor muito forte para a ideia de mãe. A gente acredita muito que a mãe tem que ser, e é recorrente esse discurso que ser mãe é sofrer no paraíso, que ser mãe é sagrado. Então, assim, eu estou trazendo essa metáfora para a gente entender que, por exemplo, se eu tenho um filho que tem uma limitação de, vamos supor, ele é paraplégico, e eu tenho 2 filhos, aliás, tenho 2 filhos. O Albano tem uma pergunta. Eu vou só terminar essa explicação dos filhos, e aí o Albano pode perguntar, desculpa, tá? Então, a ideia é pensar o seguinte, eu tenho 2 filhos. Um filho é cadeirante, o outro não é. Essa mãe vai dar tratamento igual? Ela pode se permitir dar tratamento igual a esses 2 filhos? Ela não tem que compreender quais são as especificidades de ter um filho que precisa de cadeira de rodas, que precisa de fisioterapia, que precisa... Não é culpa do filho e nem é possível, nem plausível que a mãe faça vista grossa. Quando eu falo mãe, a família, o pai, conjuntamente com isso. Agora, do ponto de vista da nação, o Brasil não pode mais se permitir
lugares para um filho e lugares para outro, a não ser que a gente assuma que não queremos todos os filhos como sendo da pátria. Enfim, Albano, pode perguntar. Ivani, obrigado. A história da minha mãe é linda. Vou aprofundar mais na minha história. Invadir, inclusive, os professores sonham, e a gente está planejando junto, que esses relatos venham para a escola, né? Que você conte a sua história e que cada um possa contar as histórias para que a gente entenda que os negros fazem parte do melhor que a história do Brasil tem, com os defeitos que possam ter. Albano não pode falar, estou esperando. Ele já abriu o microfone, não sei se ele está conseguindo falar. É. Se tá com algum problema. Você quer falar da pergunta dele, ou Cíntia? Não, se ele não conseguisse falar, eu podia falar, se ele às vezes está com Peraí. vergonha, não sei. Vamos ver se ele consegue. Aí, Albano, você está abrindo o microfone, só tem que falar agora. Tá aberto. Não conheço a história da minha origem negra, deve ser proposital, mas deve existir. Sei que tem origem árabe. Provavelmente este árabe fosse africano. Isso é importante. Veja como que a gente vai indiciando coisas da nossa própria história. Enquanto o Albano está tentando aí falar, tem outros colegas também, né? Tem a Gircélia, a Ivani. Pode perguntar. Poderia Pode perguntar. Fazer um comentário ou alguma pergunta. Uma das coisas interessantes, Marcos, das cotas, é que o Albano falou que o microfone está dando problema. É que pela primeira vez você teve um movimento de dizer assim, é positivo, é interessante e é fortalecedor você se declarar negro. Porque você vai ter as portas abertas em lugares que antes era impensável. E aí eu não estou trabalhando com a individualidade, eu estou trabalhando na perspectiva social. Então, assim, eu faço doutorado na Unicamp, mas eu não acho que as pessoas têm que passar fome para poder chegar no doutorado na Unicamp, sendo que o mundo já produz comida para todas as pessoas do planeta. Então, eu não acho louvável que eu veja um do lado, assim, com o estômago vazio, só porque eu cheguei no doutorado, que ele faça o mesmo percurso que eu. Nem muito menos que só porque eu levei historicamente chibatadas, que o próximo também leve chibatadas para poder chegar onde eu cheguei. Não é por aí. Exatamente. Mas o Albano, ele pergunta assim, vem da descendência, professor? Eu acho que ele quis dizer com relação ao fato de ser negro ou ser branco. Vem da descendência da família, ele perguntou. Isso, descendência da família. Albano, eu acho que eu estou entendendo. Você está... Aqui eu estou te vendo, né? Você, para mim, eu vou falar para mim, mas eu não sei para você o que você... Como é que você se classifica? Como é que você se classifica das 5 cores? Branco, preto, pardo... Será que ele está me ouvindo? Branco, preto, pardo... Isso. Então, assim, do ponto de vista da classificação do IBGE, você está no grupo que são os pardos. Do ponto de vista da pesquisa do movimento negro, você vive nas mesmas condições que o preto retinto. Então, assim, estatisticamente, é provável que você passe as mesmas privações, ou muito próxima das privações, do que um negro retinto passa. Mas é provável que você tenha, assim, uma miscigenação, uma mistura com um pai branco, uma mãe negra. Agora, a cor da pele vai te determinar impossibilidades marcadas pelo racismo. Então, a descendência é parte desse processo. Agora, a resistência e a consciência disso
é produzida muito mais no que a gente tem chamado de movimento negro. É quando as pessoas compreendem o racismo e vai atuando contra isso. Então, se a gente pensar assim, e aí ainda com você, Albano, se a gente pensar assim, o primeiro negro que veio, ele veio amarrado, ele veio sob pressão. Você deve conhecer uma música do Bezerra da Silva, que ele diz assim: você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz sem ele. Então, assim, do ponto de vista da violência, o que caracterizou e possibilitou que os negros fossem trazidos para aqui foi a aplicação da violência. Então, a gente não dá nem para qualificar dizendo quem era conveniente ou não. Havia um movimento de resistência, muitos morreram, e o processo que se construiu aqui para que a gente permanecesse também foi violento. A começar que não dava para voltar a nado. Não dava para voltar a nado do Brasil para a África. E nesse processo de ser negro, preto e pardo, há um posicionamento político. Há um posicionamento político que deriva da consciência de você não ficar em fio da navalha, mesmo você sabendo que você está sendo privado de direitos básicos, tanto quanto o negro retinto, que tenha talvez as características que a gente chama de mais negroides. Agora, Cíntia, é muito legal esse relato, Marco. Preto Zezé disse no Roda Viva: no Brasil, negro não nasce negro, descobre que é negro. Muito importante, professor Wilson, vivendo e aprendendo cada dia mais, obrigado. Então, essa discussão de saber se a gente é pardo ou preto, ele perpassa isso. Então, os dados que o movimento negro já desconsidera é que mesmo quando você se declara pardo, as tuas impossibilidades estão muito próximas do negro retinto, né, que seria o que a gente, no IBGE, classifica como preto. Então, o movimento negro, dados os estudos e a percepção de como o racismo atua, ele junta numa única categoria pretos e pardos e trabalha com negros. Então, o movimento negro representa pretos e pardos e a luta para que o racismo não impere nessa relação com os brancos. A Cíntia falou do relato, que é porque eu comentei que eu me considerava branco, né, até a fase adulta, porque, na verdade, era isso que estava na minha certidão de nascimento. Então, estava definido lá, Marco Aurélio Alves, branco, então pensei, bom, se está escrito lá, está no papel, eu sou branco, e aí tudo ok, tudo ótimo, né? Mas hoje já tem uma outra percepção. Agora, você imagina que, por exemplo, você passou uma boa parte do seu tempo com dados de branco, vivendo como negro. Então, assim, se a gente fizer uma revisão histórica de quantas certidões de nascimento foram forjadas uma branquitude, porque não foi nem uma declaração, não foi nem sua mãe quem escolheu, porque eu vivi isso quando minha filha nasceu. Foi o médico quem determinou que ela era branca. E eu com ela no colo. E aí eu tive uma briga no cartório, porque quando eu peguei o documento do médico, no cartório o rapaz queria registrá-la como branca. Aí quando você vai para a escola e você diz que a criança, no mínimo, ela é parda do ponto de vista da classificação do IBGE, todo um movimento para te convencer da não negritude da sua filha, do seu filho, de você. Eu passei muito tempo sendo pardo na minha certidão de nascimento. Quer dizer, continua lá pardo na certidão de nascimento. Agora, e da minha filha, você falou da sua filha, aconteceu isso comigo também. Na hora de fazer o cartãozinho do SUS, a moça nem perguntou para mim, ela olhou para minha filha e já jogou logo a branquitude nela. Aí eu falei assim, não, eu quero que coloque como negra. Ah, então tá bom. Aí ficou assim. Aí ela trocou.
no registro de todo cidadão sai a cor de todos, né, professor? Sim, Albano, já foi um tempo que, além de sair a cor de todos, ainda aparecia, quando era grátis, em letra garrafais. Grátis, né? Hoje eles tiraram grátis. A questão é, se você não... E eu vou pegar de novo esse relato do Marcos, quando você não se define, o outro te define. E o outro, lógico, estruturalmente vai fazer de tudo para te puxar para o branco, mas para poder ele se sentir maioria. Mas você não vai usufruir da branquitude que ele te impôs, porque uma condição sine qua non está além do que ele te define. Então, quando você tem no Brasil que a maioria são brancos, você tem um país branco onde as políticas públicas vai priorizar os brancos. E aí, assim, eu já tentei muito achar que a elite brasileira é ingênua. Não é. Isso é estratégias políticas para permanecer e perpetuar as desigualdades. E aí é um desafio você ter um entendimento por que o país faz isso e depois vem discutindo que é miscigenado. Se é miscigenado, como é que essa criança, filha do professor Marcos, pode ter saído da maternidade sem nenhum questionamento dela ser, no mínimo, parda, no mínimo, bege, no mínimo, marrom bombom, no mínimo, chocolate, no mínimo, agalegada. É incisivo, branco. E aí eu só posso entender isso como estratégia política de manutenção de privilégios e de poder. Porque senão a gente fica romantizando tudo, e eu gosto sempre de fazer paralelo com as questões de violência doméstica, porque a cada 15 minutos uma mulher está sendo agredida e não adianta dizer que foi por amor, não. Não existe violência doméstica por amor ou por qualquer álibi que seja. O homem tem uma predisposição nessa cultura machista ao, no limite ou no início mesmo da conversa, já usar da força para se relacionar. E isso pode ser com a irmã, pode ser namorada, pode ser com a esposa, pode ser com mãe, pode ser com quem for. O limite é dado pela lei, pela relação social que o país está disposto a construir. Então, quando você impõe leis mais severas e faz com que ela se cumpra, você elimina o álibi de que espancou, violentou por qualquer outra coisa que não seja pela violência, pelo prazer de ter usado da força para exercer o poder. Então, tanto machismo quanto racismo, a gente precisa entender que na radicalidade não dá mais para a gente fazer vista grossa e passar panos quentes ou panos, seja qualquer temperatura, porque isso produz morte. Racismo e machismo mata. O contrário não é verdadeira. A luta antirracista, a luta do feminismo não propõe a morte aos homens e a morte aos brancos. Agora, os brancos precisam ter o limite da humanidade deles e permitir que os outros possam ser humanos na mesma relação que ele tem com a sociedade. Eu acho que seria bacana se algum estudante trouxesse algum relato do que achou do encontro, mas eu vou deixar a palavra com a professora Tânia, que está conduzindo o trabalho, né? Nós já estamos encerrando. Eu gostaria de saber se a dona Ivani gostaria de falar alguma coisa daquilo que ela achou do encontro. A Dinalva também está com o microfone aberto. Dona Dinalva. Oi, Marcos, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, eu quero falar para o professor Wilson que a minha mãe era branca, mas meu pai era negão. E eu tenho orgulho também de ser filha de negão. Apesar de eu não ter uma cor assim, mas eu acho a cor muito bonita. Muito.
E é assim, é um programa, inclusive, que o Marco falou para a gente dizer o que a gente achou. Foi assim, um encontro muito rico de conteúdo para a gente aprender mais, saber mais e mais sobre os africanos, sobre a África, que tem coisas muito bacanas, muito ricas, assim, tem uma cultura bonita, eu acho muito assim, é lógico, no Brasil tem também aqueles negativos, mas tem muita coisa boa, muita coisa bonita sobre os negros, sobre a africana, então é uma coisa maravilhosa, não tem nem o que comentar, muito bonito. E obrigado por tudo. Eu que agradeço. Dona Ivani, gostaria de falar também? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, Ivani, pode falar. Ai, que bom. Nossa, eu assim, aqui o som está muito baixo para mim, mas foi maravilhoso. Para mim, foi como se nunca estivesse ouvido falar nada, sabe? Assim, como se fosse a primeira aula. Nossa, muito bom. Eu senti assim para mim que eu devo valorizar mais a minha origem, né? Eu tenho orgulho de ser filha de negra. A minha mãe era negra, eu falo para todo mundo, o povo me vê assim, mas é porque meu pai era branco, então eu saí tiriçada, eu falo. Mas minha mãe era negra, eu falo para todo mundo, minha mãe era negra, de beição, uma pessoa maravilhosa, de quem eu tenho orgulho de falar, né, que eu tenho sangue negro. Então isso, gente, para nós, é muito bom, é gratificante ouvir tudo isso, ouvindo o professor falar, explicar. Quando no início aí, quando eu entrei, ele falava assim, a Tânia fez uma pergunta, não sei se eu vou saber falar direito. Tipo assim, ele falou que as pessoas achavam que os africanos eram negros, tinha medo de falar, alguma coisa isso assim, né? Por que eles não falavam? Porque o racismo já existia, isso, né, professor? Mas também as pessoas tinham medo até de pronunciar, né? Então as pessoas tinham medo. Eu lembro que a minha mãe, nossa, ela sofria tanto isso, sabe? A gente nem falava negro, sabe? A gente já falava assim que era preto mesmo e pronto, né? A gente é preto mesmo e pronto, né? Então, e a gente sentia isso na pele, sabe? Quando eu saía com a minha mãe, nossa, eu via quanto a minha mãe era humilhada, a gente mais clarinho, e a minha mãe, tadinha, de branca, ela só tinha os dentes, que negro, para ter dente bonito, vou te falar, viu? Não tem para ninguém. Então, assim, eu me orgulho muito, amei a aula, professor, muito obrigada, viu? Por esse dia de hoje. Eu tô com a câmera desligada, porque eu cheguei de serviço, tô no meio da muvuca, entrei no meio da muvuca e tô até agora, mas assim, bom demais, obrigada a todos, ponto, já falei muito e chega, né? Eu acho que esses dois relatos, tanto da Ivani quanto da Dinalva, né? Dinalva, eu acho que a gente, vou falar primeiro desse relato seu, porque assim, a gente não se livra, mesmo quando a gente tem pai branco e mãe negra, ou vice-versa, e você sai com a pele clara, geralmente no cotidiano, por exemplo, se seu pai é negro, sua mãe é branca, e você nasceu clara, eu não sei, eu vou estar talvez sendo leviano, mas uma situação que é permanentemente dada para a mulher é provar que ela não traiu o marido, porque não, as pessoas não, de primeiro momento, não identificam a criança clara como sendo filho do negão. E aí você começa a ver que a mulher vai passar a vida toda tendo que justificar, em alguns casos, tendo que fazer exame de DNA para provar que não traiu o marido. E tanto às vezes em brincadeiras, quanto a família. Então, assim, às vezes surge numa brincadeira, nossa, como é que o negão pode ter uma filha branca dessa?
E o contrário também é verdadeira. Quando sai com a mãe, a criança é branca e a mãe é preta, você é babá dela? Então, assim, essa situação, ninguém nunca primeiro pergunta, nossa, como é o nome da sua filha? Ou quanto tempo tem? A primeira pergunta é sua filha? Então, assim, ou seja, mesmo o discurso de que somos miscigenados, ninguém se constrange de pôr em dúvida a paternidade e a maternidade. Então, assim, nos casamentos miscigenados, e pensando que eu estou falando a partir dessa ótica de como que o racismo vai infiltrando e minando as nossas relações sociais, isso é um dado, talvez você não tenha passado por isso, espero, torço para que não, mas é uma recorrência. É uma recorrência quando você tem casais mistos, você ser diariamente violentado, e lógico, aí a gente aprende a fazer vista grossa, a gente caleja, a gente ignora, mas o fato é que quem está mediando essa conversa é o racismo. Quem está mediando e quem impõe um posicionamento, então, assim, a mãe com uma criança, a mãe negra com uma criança branca, a primeira imagem é da doméstica da criança, nunca é a mãe. E o pai o pai negro com a filha branca, e aí eu estou levando na radicalidade, gente, para a gente entender como que o racismo destrói mesmo essa imagem, essa relação. Então, o pai branco, o pai negro com uma criança de pele clara, ele é, em primeira instância, num primeiro momento, e na perversidade do racismo, o traído. Essa criança é sua, você vai acreditar? E no Brasil a gente tem essa desenvoltura para falar tudo isso brincando. Então, esse é um dado que a gente precisa desconstruir socialmente. E a Ivani, quando ela traz isso, né, de que eu posso te garantir, Ivani, que quando a gente desconstruir a ideia de belo, a sua mãe é toda linda, mesmo sem sorrir, mesmo sem mostrar o dente branco, porque o belo dela está na negritude. Eu vou te dar um exemplo de uma poesia que a Elisa Lucinda fala e que eu acho que serve muito para a gente entender como é que se expressa ou como é que eu tenho um entendimento da beleza negra. Uma das, tem infinitas, mas eu gosto dessa. Que ela diz assim, mãe, sabe por que eu tenho orgulho de você ser negra? Porque quando é noite, tudo é escuridão. E a gente não consegue fugir do breu. Diariamente, depois de trabalhar, é no breu que a gente vai descansar, que a gente vai renovar as forças, que a gente vai buscar energia para amanhã acordar 4, 5, 6 horas da tarde. É no fechar dos olhos e se remeter ao breu que a gente encontra os nossos belos, os nossos que potencializam. E aí eu posso estar sem um dente branco na boca e a minha beleza ainda assim se expressa. Então, é essa dimensão de como que o Criador nos fez e a gente precisa tomar isso como potência e olhar que os retintos, os zulus, os que na perversidade do racismo é chamado de azul, não é nem preto, é azul, e a gente precisa educar na perversidade e contra o racismo o entendimento de que o preto tem sua própria beleza, ainda que os dentes deles fossem todos pretos, que o olho fosse todo preto, porque aí são fetiches que foram construídos para nós e que a gente precisa alargar a compreensão de como que no micro, no miudinho das nossas vidas, essas perversidades, então a gente não consegue ver nossa mãe bela como todo. Sua mãe é linda nessa sociedade, mais linda do que a famosa lá brasileira, a Gisele Bündchen. Eu não tenho dúvida que a beleza que o que a tua mãe expressa numa sociedade racializada, e esse relato que você traz, eu não tenho que louvar Gisele Bündchen em nenhum momento, porque a negrura da cor que ela traz é o belo que ela expressa.
Que maravilha. Nossa, Aqui, a Ivani, maravilhoso. só Tânia, a Ivani concordando aqui, isso é verdade, minha mãe sofreu muito, todos falavam que ela traiu meu pai, minha mãe sofreu muito, em função de, assim, no discurso somos todos iguais e somos miscigenados. Aí o pai não pode andar com a criança negra no colo e vice-versa. O contrário também é verdadeiro. Se você puser um homem branco com a criança negra no colo, ninguém socialmente nesse país toma como sendo uma relação pai e filho. É verdade. Mas, enfim. E aí o prazer da gente desconstruir isso é porque, primeiro, a gente se liberta. E segundo, a gente começa a se posicionar e não precisa ficar dando murro em ponta de faca, não. Tem estratégias muito interessantes para poder a gente colocar um racista no seu devido lugar. E aí é pelo verbo. E é pelo verbo que eu estou falando, tá? Não faço apologia à violência, mas pelo verbo a gente consegue educar muita gente, peçonhenta e afins. Adriana, sim, pode falar. Nossa, você falando sobre essa questão, né, do homem e da mulher, quando eles casam por amor, né? Ali Sim. tem uma questão de branco, né, de preta, e a partir disso, depois desse encontro, como que as coisas são difíceis, né? Que eles têm que superar juntos. Eu tive uma amiga há muitos anos que eu não a vejo, acho que mais de 10 anos, mas ela era negra e o marido branco de olho azul. E uma filha nasceu negra e um filho branco. Então, o conflito era constante, né? O conflito era constante. E isso, várias vezes, conversando com ela, os olhos dela enchiam de lágrimas, né? Porque para uma mãe não ser reconhecida como mãe, né? É uma situação muito difícil, né? E perversidade do racismo. Isso, né? É um absurdo. O racismo é algo que Só para completar, mas você continua, Adriana. Imagine essa mãe, vamos supor que essas duas crianças, além de serem mães, fossem gêmeas. Sim. Aí vai na loja comprar boneca. Isso. Resolve, mãe, esse problema? E ela tinha um problema, ela tinha uma filha, né, negra, e estudava em escola particular, e ela conversava isso comigo porque ela é professora de escola pública. E ela dizia assim, Adriana, minha filha chegou em casa e pediu, mãe, eu não tenho o lápis da cor da pele. E a cor da pele era o rosa, né? Então ela ficou muito chocada com aquilo. Porque a própria filha negra já tinha dificuldade de falar da sua identidade. Mesmo ela sendo uma pessoa como ela é, né? Uma pessoa de luta, mas com as dificuldades que ela tem com a realidade, né? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos. Do racismo, quem pode falar, né, é o preto, né? Que eu sou branca, eu posso estar junto, na mesma luta, mas falar mesmo, né, é quem sofre toda a dor, né? E é isso. Daí você falou sobre isso, sobre essa questão do casal, lembrou essa minha amiga, realmente me deu assim uma emoção muito grande, porque é uma situação muito difícil. Temos todo o antirracista, não tem outra maneira. Então, esse lugar, porque aí a gente começa a entender. Então, voltando ao que a gente começou e pegando um gancho, que é importante esses relatos, que assim, tem a individualidade. Eu posso estar resolvido com minha cor, resolvido com minha origem, resolvido com minha história. Mas aí vamos de novo pegar. Então, assim, eu não sou racista, a primeira ideia que a pessoa tem, eu não sou racista, então vou casar com um branco, né? Aí o que acontece? Toda a sociedade vai ter o estranhamento dessa miscigenação.
Em alguns casos, a gente tem relatos de pai que proibiu quando o cara era negro e descobriu. Aí a filha tem que abandonar a família para poder assumir, de fato, o relacionamento. Mas vamos dizer que ela não passou por isso. Aí teve os 2 filhos. Vamos imaginar que esses 2 filhos são gêmeos. São gêmeos. Não vou nem mudar o gênero. São 2 meninas ou 2 meninos. A única coisa, a única materialidade concreta é que um é preto, e aí eu não vou usar com meio tom, não. Eu vou usar um preto e um branco. Aí vamos lá. Você vai comprar fralda. Tem fralda com criança de cara preta nas embalagens de fralda descartável? Aí você vai comprar as coisinhas para enfeitar o quarto. Tem referência africana em temas de bebê? Aí você vai comprar a primeira mochilinha, você vai comprar os livros. As crianças negras estão lá para ter a mesma autoestima que as crianças brancas? E aí eu estou falando de um país que metade da população é negra e que foi a maior população que recebeu o maior contingente de negros veio aqui para o Brasil. Então, quantitativamente, essa mãe vai ter que lidar diariamente com... Eu estou bem resolvida, mas a sociedade não está. Ela tem que fazer diariamente a construção disso. Aí, não, vou mandar minhas 2 filhas para a escola particular porque eu quero que ela tenha o melhor ensino. Só que lá tem esse abismo imagético, esse abismo histórico. Então, assim, eu falo porque eu sou da matemática, parece que tudo surgiu com os matemáticos europeus. E tem uma coisa que é agravante, que aí a gente entra num patamar que é o mais perverso e desumanizante de todos, é que, assim, pensando do ponto do cristianismo, focado do ponto de vista do cristianismo, se você tem 2 irmãos gêmeos, um é branco, tem a imagem santificada e o outro é negro, tem a imagem demonizada, como é que eu vou convencer, ou como é que eu vou construir durante todo o processo de vida dessa criança, a humanidade dele se diariamente, né, a vinculação do preto está associada ao mal e o branco associado ao bem, né? Então, quem são os anjos? Quem são os santos? Quais são? E isso independe da gente praticar o catolicismo da Igreja Católica. A imagem construída socialmente do bem está projetada nas cores que a aproximam do branco. E a imagem que se projeta do ruim é o negro. Então, construir essa percepção de que é no breu que a gente se recupera, é no breu que a gente emerge para voltar no dia seguinte a trabalhar, cuidar da família. Isso quando a gente não fica a noite em claro olhando para o breu de preocupação com os filhos, com a família, com tudo. Então, essa demanda e essa especificidade, ela só pode ser elaborada, construída e tensionada. Agora, o fato é que é libertador. É libertador porque você aprende a ter, primeiro, um ouvido seletivo e não assumir para si o problema que é do outro. E, ao mesmo tempo, chamar o outro à responsabilidade. E aí, ainda fazendo gancho com a sua fala, Adriana, eu acho que, assim, existe um lugar que é da gente se reinventar humanos, todos nós, né? Porque existe, nessa cultura atual, uma santificação das pessoas brancas, uma quase, assim, um paraíso da brancura e um inferno da negritude. E aí, assim, a Adriana aprender a olhar, por exemplo, o Congresso Nacional, 500 homens brancos, de um lugar que você fala assim, nossa, como esses meus descendentes não são de bom caráter, politicamente falando, se a gente quiser deixar restrito, né? Porque é fácil a gente, por exemplo, chegar no Carrefour e matar um rapaz negro, mas não consegue ver o tanto de bandido que está de paletó e gravata.
Mas por quê? Porque o que vale é a aparência. Se eu tiver de paletó e gravata, eu estou falando branco. Porque eu, negro de paletó e gravata, no máximo, Marcos, a gente vai ser confundido com um pastor. Ninguém vai dar título para a gente de outra coisa que não seja de irmão de pastor evangélico. Ninguém vai chegar, nossa, tá vindo advogado, tá vindo empresário. Não, tá vendo doutor fulano. Não, vai. A imagem naturalizada de nós, do ponto de vista da imagem, eu posso comprar o carro que for. A polícia vai parar para perguntar onde foi que eu roubei ele. Você é jogador de futebol. Jogador de futebol. E se eu não tiver com a mulher loira do lado, eu não consigo provar a propriedade do carro. E falando em pastor, tá na hora da gente recolher todas essas ovelhas, né, Tânia? É isso mesmo, para Brisco. Isso, e eu queria saber, gente, vocês podem colocar aí no chat, se todo mundo concorda, da gente colocar esse encontro, né, que foi muito bom, da gente colocar ele no YouTube. Todo mundo concorda ou não concorda? Eu concordo. Eu concordo. Todo mundo concorda? Quem concorda faz um joinha, ou se não... Concordo ou concorda? Eu concordo, Marcos. Beleza. Tânia, você está com a palavra para fazer o fechamento. Bom, em nome do Espaço Concórdia, de toda a comunidade do Espaço Concórdia, quero agradecer ao professor Wilson, doutor Wilson, que tão brilhantemente nos trouxe tanto conhecimento, tão respeitosamente nos acrescentou e nos incentivou a conhecer as nossas origens, como disse bem a Ivani, e tantas reflexões, tantas provocações, professor Wilson. Nós agradecemos profundamente pelo seu brilhantismo, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, e nos sentimos extremamente honrados com a sua presença aqui no nosso espaço. E para que nós possamos, assim, começarmos, historicamente, eu considero hoje um momento histórico aqui, de nós começarmos a pensar nessas práticas pedagógicas que contemple a Lei 10.639/03, e que, assim, nós possamos assumir a nossa negritude, o nosso breu, a nossa beleza e a nossa força. Muito obrigada. E só o conhecimento é que vai trazer esse empoderamento para todos. Obrigada, professor. Eu vou aproveitar a deixa da Ivani e dizer que um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, negro sem dinheiro. Negro é a alegria da cidade. E aí hoje a gente está comemorando o Dia do Samba. Ivani, no sorriso da sua, que é a minha, que é a nossa mãe, obrigado pela participação, pelo convite. Estou à disposição por mais uma e quantas forem preciso. Obrigada, gente. Parabéns, pessoal. Obrigada, Wilson. Muito obrigada. Boa noite. Viu? Tchau, tchau, gente. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, gente. Obrigada, Fica com Deus. Até a próxima. Obrigada, Tânia. Obrigada a todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite.